Então a Cosan vai receber 485 milhões em dividendos da Vale e hoje nós vamos entender em detalhes por que essa aquisição faz todo sentido para a Cosan e como ela funciona. Então vamos começar vendo os comentários do Itaú e depois eu explico mais detalhes para vocês realmente entenderem, né? Então o Itaú vem aqui e comenta que a Cosan detém 4,9% da participação na Vale, onde 1,65 já é uma participação direta, e outros 3,21 é uma participação colarizada, onde a ação está protegida contra quedas, embora tenha aqui uma certa limitação na alta, mas tudo isso é flexível. Eu sempre digo para vocês que a gente pode ir modificando essas operações conforme vai aparecendo aí janelas de oportunidades, e é isso que a Cosan também diz, ela vai trabalhando se achar oportuno, tá? Então o Itaú comenta que a Cosan vai receber 485 milhões da Vale e eles lembram, né, que 70 a 80% dos dividendos do collar, da participação ali que está protegida, né, não vai exatamente para a Cosan, é para repassar para o banco para manter os preços fixos da operação, e aí vocês vão entender do que eles estão falando daqui a pouco, eu vou explicar. Então, do total da participação que a Cosan tem na Vale, que é 4,9%, 50 a 55% ali dos dividendos vão direto para a Cosan e o resto é para essa operação aí protegida, né? Então, na visão aqui, obviamente, dos analistas, isso aqui pode gerar oportunidades de alocação de capital e gestão de passivos, né? Então, ela pode utilizar, inclusive, para ir comprando literalmente a ação da Vale, já vou explicar, ou de repente ir pagando suas dívidas aí, tá? Então faz todo sentido e no longo do tempo, quando essa operação estiver totalmente comprada pela Cosan, aí realmente ela vai ter os dividendos mais limpos para ela. Então isso aqui vai gerar um case de crescimento de dividendos dentro da Cosan. Isso aí em algum momento pode ser repassado para a gente também. Então, na época da aquisição da Vale, a Cosan explicou, né, como é que ela fez. Ela comprou aqui diretamente 1,5, que hoje é 1,65 atualizado pelo Itaú, e também tinha uma compra aqui via Collar, 3,4, hoje é 3,21. Essa compra aqui de Collar está financiada também, tá? Então, não é bem exatamente como a gente faz. Vocês veem que eu venho comprando muito a Vale via operações protegidas contra a queda. Não é exatamente o collar, eu utilizo outras aí que numa margem maior de alta aqui. Eu também vou trabalhando, eu vou sempre trabalhando essas opções. Opções não é uma regra que você não pode mudar. Você vai vendo as oportunidades e vai trabalhando isso. Tanto que hoje eu estou aqui praticamente limitado nas altas. E quando a Vale vai caindo, muitas vezes eu realizo o lucro aqui nas opções e acabo então comprando, é como se tivesse uma segunda chance, vamos assim dizer, de comprar a Vale mais barato. Enfim, a forma como a Cosan comprou a Vale é um pouco diferente de uma pessoa física compra, né? Eu vou lá e compro ações da Vale e aí eu monto a minha proteção, que não é bem essa que eu uso geralmente, mas enfim, a gente monta a nossa proteção ali. E a Cosan, ela fez diferente. A Cosan, ela financiou, né, a compra na Vale e aí montou também essa operação de proteção. Então esse tipo de compra que a Cosan fez na Vale, na maior parte financiada, basicamente a gente entende que a maior parte da compra na Vale foi então uma compra alavancada. E isso não é necessariamente ruim. A alavancagem de uma empresa é diferente de uma alavancagem pessoa física, e vocês vão entender isso, tá? Mas enfim, ela fez uma compra, então aqui ela utiliza inclusive as próprias ações da Raizen e da Compass como garantia para reduzir aqui os custos do financiamento, né? Então essa forma de utilizar as ações da própria Cosan como garantia facilitou o empréstimo dela, nem precisou fazer debênture nem nada, então ela vem aqui, faz esse financiamento, vai pagando com os dividendos, ficou bem tranquilo, o financiamento ficou aqui relativamente barato, o caso aqui é que a CDI está cara, né, mas o financiamento ficou CDI mais 0,45, e um ponto importante é que esses juros todo, então CDI mais 0,45, para as empresas tem um desconto, vamos dizer assim, um benefício tributário, porque os juros são considerados despesas financeiras para as empresas. E aí ela tem esse benefício que eu, como pessoa física, não teria. Primeiro que eu já teria uma dificuldade gigantesca, ou se não impossível, de conseguir um empréstimo a CDI mais 0,45.
E segundo, é que eu não teria esse abatimento aqui de despesa financeira. Então, para mim, tudo que eu fosse pagar de juros era juros e ponto final. Então, é diferente, é uma oportunidade quando você tem um investimento numa empresa de conseguir essa alavancagem, né? E aí é muito interessante por conta disso. Senão, a gente poderia sim falar, não, vou lá eu, me alavanco e consigo essa aquisição da Vale. É diferente. Além do que, a Vale daqui a pouco está toda dentro da Cosan e os dividendos vão estar gerando outras empresas para dentro do grupo. Enfim, é um case muito interessante a forma como a Cosan fez aí essa compra. Então aqui está toda a dívida que ela contraiu com os bancos, Citibank, JP Morgan, as moedas, a taxa anual e tudo mais. E aqui está a participação que ela tem na Cosan. Então a participação já é bem maior do que o endividamento. E aí você não precisa ficar tão atento a esses detalhes aqui, só basta você saber que a dívida tem uma compensação, vamos assim dizer, para as empresas, mas de qualquer forma ela tem aqui 4 vencimentos diferentes, valor pré-fixados e foram contratados instrumentos financeiros derivativos com CDI e mais 0,45, tá? Mas esse aqui são os detalhes da operação. Dando uma olhada no resultado trimestral anterior da empresa, a gente vê uma série de números aqui do que eu falei. Tem os juros da dívida, a gente pode ver nos 6 meses que é mais interessante, juros da dívida, as despesas de derivativos do banco. Então tudo isso aqui tem um custo, essa estrutura que ela montou tem um custo, né? Porque ela teve toda essa alavancagem e tudo mais que eu comentei. E tem aqui também o resultado positivo em relação ao imposto de renda. Só que não é interessante a gente levar tão aqui ao pé da letra esses números que a empresa nos mostra, porque tem marcação ao mercado e tudo mais. Tem inclusive aqui o swap que ela fez de pré-fixada para pós-fixada. Então tem uma série de coisas que não dá para a gente levar tão ao pé da letra aqui, esses números, tá? Mas enfim, isso nos mostra aqui que tudo que eu falei ali faz sentido. Tem os juros da dívida, porque ela fez vamos dizer, uma alavancagem, tem o retorno em imposto de renda, enfim. Tem uma alavancagem então para essa compra da Vale e os dividendos vão alimentando essa compra para ela ir comprando realmente a Vale aí, se desalavancando ao longo do tempo. Aqui então está a dívida da Cosan e o grupo 8 aqui, Cosan 8 na verdade, exatamente a aquisição da Vale. Então está aqui a dívida, né, de verdinho, e tem azul aqui que é a dívida do corporativo Cosan, e aqui está a forma como ela vai pagando, né? Então, se tudo der certo aqui, conforme o previsto, até 2027 ela já adquiriu a Vale por completo. E aí é aqui que está o crescimento, né? A partir daqui, a empresa tem uma geração de caixa muito gorda para dentro do grupo Cosan. E quando você olha então a alavancagem da Cosan, nós temos uma dívida bruta muito grande, 73,4 bilhões, né? Nós temos o endividamento do grupo Cosan, o endividamento da Vale, aí tem marcação ao mercado que dá uma bagunçadinha às vezes, mas enfim, temos um caixa também muito grande, a própria Vale gera muito caixa, né? Então, nos deixa uma dívida aqui líquida de 37,9 bilhões, mas um EBITDA, né, um resultado aqui da empresa muito grande, 18,7 aqui, que leva a uma alavancagem de 2x. Então sim, embora sua dívida tenha aumentado muito ao longo dos últimos anos, com a aquisição da Vale, inclusive em outras frentes, o seu EBITDA, seu resultado tem aumentado muito. Então sua capacidade de pagamento da dívida tem aumentado. Mesmo que você não queira falar, não é 2x, vamos aumentar isso aí por conta da raiz, você vai ter um número um pouco maior, mas ainda assim abaixo dos 2,5, né? Então eu acredito que é um endividamento relativamente tranquilo, dado o case da Cosan. É sempre complexo a gente analisarmos o endividamento de uma empresa, ainda mais o da Cosan, mas outra forma de a gente ver é pegar a dívida bruta, descontar apenas o caixa e não considerar desconto os títulos e valores imobiliários da Vale. Nesse cenário, nós teríamos então uma alavancagem 2,78x. Se te deixa mais confortável, você pode ver também dessa forma. E aí, então, estaríamos ainda assim abaixo do 3x no endividamento. Então, eu acabei de mostrar para vocês como o endividamento de uma hold é sempre muito complexo da gente acompanhar. Eu acabei de mostrar ali que, tirando os títulos da Vale e tudo mais ali, já nos mostraria um endividamento de 2,78 e não aqueles 2 que a empresa nos mostra. De qualquer forma, o mais importante que você ficar pensando qual é o endividamento da empresa é você ver o porquê que ela está se alavancando e como é que está gerando aí o EBITDA dela. Então a gente viu que o EBITDA está crescendo e o endividamento
Deu umas turbinadas assim para cima? Deu, mas agora ele está se tranquilizando, como a gente vê aqui no próprio Investidor 10. Embora com números diferentes, a gente vê o mesmo caminho, né? A gente vê a empresa nos mostrando, saiu de 2,3x para 2. O Investidor 10 fala, saímos de 3,97 para 3,34. Então, embora os números não sejam iguais, porque a forma de mostrar, de calcular é diferente, a gente está vendo como funcionou o endividamento da empresa ao longo dos últimos anos. Ela vinha do endividamento mais forte ali lá há anos e anos atrás por conta de uma fase de crescimento, foi se desalavancando e agora a gente está iniciando uma nova fase de investimento, uma nova alavancagem. Então, antes de você ficar bitolado, que a empresa tem uma dívida, não sei o que, você tem que pensar no seguinte: por que a empresa tem essa dívida? Valeu a pena investir na Vale? Valeu a pena tudo isso que eu acabei de comentar? Essa alavancagem que a Cosan fez na Vale faz sentido para você? Você gosta do case da Vale, de um case de minério de ferro, transição energética, minério de ferro de qualidade, aproveitando aí toda essa caminhada para o ESG que a China vai percorrer nas siderúrgicas? Você confia nisso? Se você confia, você está super tranquilo nessa alavancagem. Sabe o que mais? Nesse período de taxa Selic alta, uma alavancagem desse nível pressiona bastante os resultados e tende a pressionar as cotações para baixo. Cotação para baixo, na minha opinião, é oportunidade. Mas só é oportunidade, na minha opinião, porque eu confio no grupo Cosan em cada empresa que tem ali dentro. Então eu falei muito aqui da compra que a Cosan fez na Vale, é um pouco complexa para muitos, inclusive a forma de calcular o endividamento, isso aqui causa uma confusão infinita. Enfim, o grande case aqui é você então pensar na aquisição da Vale, mas não é só a Vale, eu falei hoje da Vale, mas tem todo o grupo aqui. Você gosta do grupo à frente Terras aqui, que é realmente muita exposição agrícola, né? Tem a Moove com diversificação geográfica, inclusive se expandindo agora para os Estados Unidos. Tem a Compass, que é a parte de gás, que eu acho que isso aqui é meio que uma unanimidade, todo mundo gosta. Tem a Rumo, que eu gosto pra caramba. Você entende o case do turnaround da Rumo que ela passou, por que ela se afundou lá naquele passado e o que esperar da Rumo aqui pra frente? E você acredita na raiz, em toda essa pegada do etanol de segunda geração, o crescimento, a frente de energia que ela vai se aproveitando bastante também, a própria distribuição de combustíveis, futuramente aí também mais importância nos distribuição de energia, né, para os veículos elétricos, enfim, você acredita no case da Raizen também? Então aqui está uma nota de corretagem minha de junho de 2009, onde eu estava ali no caso vendendo a América Logística, que acabou inclusive posteriormente se fundindo com a Rumo, e estava comprando ali então a Cosan, que eu vendi depois com alguma valorização. Você observa que a Cosan estava valendo 15,31, hoje ela está valendo um pouco mais do que isso, porém ela fez um desdobramento ao longo do tempo de 4 para 1. Então quer dizer que aqui já temos 4 vezes de valorização em termos de cotação, mais os dividendos que a empresa pagou ao longo desses anos. Então isso aqui foi, eu devia ter acreditado mais nessa empresa de 2009 para lá. E se eu te dissesse que hoje o case é muito mais nítido do que aquele do passado? Aquele do passado, a Cosan em 2009, ela não era nem sombra do que ela é hoje. Outro ponto é que a Cosan enfrentou o governo Dilma, que para as empresas que têm muita exposição ao etanol foi extremamente ruim. Ela passou por aquele período muito difícil de controle de preços nos combustíveis e ainda assim valorizou pra caramba e pagou bons dividendos. E se nós voltarmos lá para junho de 2009, a Cosan estava passando por um período de queda de cerca de 65%. Tínhamos aqui uma crise nos Estados Unidos, lá, imobiliária e tudo mais, né, crise de crédito. E aí a empresa teve essa queda muito parecida com o cenário de agora, medo de recessão mundial, né? Foi uma ótima compra, que eu comprei mais na sequência, porém acabei vendendo aqui nos momentos posteriores de forma precoce. A empresa sim chegou a subir, depois despencou. E este era o momento de aumentar a posição na Cosan, mas não o fiz por conta exatamente do medo do controle de preços que estava aparecendo ali na Petrobras, atrapalhava muito a Cosan, mas era um momento aqui interessante de aumentar a posição, como eu havia vendido, né? Voltar a Cosan, porque ela realmente deu
300 e cacetadas por cento, quase 400% na sequência. Inclusive, se você pegar este fundo aqui até este topo, deu quase 700% de alta. E não necessariamente você precisa vender as ações. O simples fato de você ir comprando nos fundos e mantendo nos topos e comprando mais quando ela cai, você já tem um bom dinheiro. Outra forma é você utilizar exatamente as opções, que agregam muito também para proteger dessas quedas fortes. Mas a grande verdade é que neste momento a Cosan, na minha opinião, está muito barata. Eu coloquei uma postagem no canal onde eu comento que eu vou iniciar o meu curso de investimentos em janeiro de 2024. Temos uma série de módulos lá dentro e um deles é empresas, onde exatamente nós vamos nos debruçar em empresas como, por exemplo, a Cosan, que é um case complexo, vai exigir alguns vídeos para a gente começar desde a história da empresa que eu acompanhei até o momento atual, o que esperar, e falar um pouco mais também dessa dívida que tantos têm receio. E como muitos de vocês sabem, eu já tenho disponível o meu curso de opções, que eu te ensino do zero até o mais avançado. Eu passo por dividendos com opções, passo aqui na questão de proteções contra a queda, e aqui dentro tem estratégias como a que a Cosan utilizou para comprar a Vale, e temos outras estratégias complementares também. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!